Olá, meu nome é Rudimar e hoje eu vou apresentar as versões 10, 11 e 12 da central Fulltech Movitech. Começando pelo barramento, as primeiras conexões aqui é de fase e neutro, que é da alimentação. Essa é uma fonte chaveada, sabendo que sendo fonte chaveada a gente pode colocar entre 90 e 240 volts sem precisar fazer comutação de 110, 220, que ele faz a troca automaticamente. Também fazendo a troca automaticamente da frequência de 50 e 60 Hz, ele faz automático. Então não há necessidade de ter uma chave seletora. Na conexão da eletricidade, o neutro ele está identificado aqui nessa posição, porque o neutro, o ideal dele que seja fase neutro na posição correta, porque o neutro ele está ligado direto com o motor, o comum do motor. Isso significa que dentro do motor vai ter sempre o neutro. Só vai ter o fase dentro do motor, o relé acionado. Aí vai ter os 220. Então, o ideal seria colocar sempre o neutro no lugar do neutro. Os próximos aqui é o comum do motor, o V e o W do motor, então é a rotação para os dois lados. No próximo aqui o capacitor, então ele fica separado das outras conexões pela facilidade de fazer a substituição quando necessário. Aqui a conexão da fotocélula, então o 12 volts, GND e fotocélula, fim de curso de fechamento e fim de curso de abertura, o GND e a botoeira. Então a botoeira fica já do ladinho do negativo, sabendo que o negativo é o mesmo dos dois, então se puder distribuir eles, é melhor. No lado da botoeira está a antena do rádio, sabendo que o rádio a gente pode colocar ele tanto 433 digital, 433 analógico. Em configurações nós temos parada, se quer parar o portão ou se tu quer aperta o controle remoto, ele já retorna automaticamente, então é nessa função. Micro NA/NF, então pode-se usar tanto o RID, o sensor magnético, ou micro, que é aquela chave mecânica. Foto NA/NF é já justamente pelo seguinte: aqui na saída de fotocélula, nós temos 500 mA na saída 12 volts. Para que isso? Para que se uma fotocélula for num portão bastante comprido, longo, né? E a fotocélula que a gente vende, que é para portão, não for o suficiente, começar a falhar pela distância, dá para colocar a fotocélula de alarme. Então, só que a fotocélula de alarme é normalmente fechado, quando passa é que abre. Aí só muda a posição aqui de foto para normalmente fechado, e já pode utilizar um de alarme também. A luz de garagem, se quer 1 minuto ou 2 minutos. A função condomínio, que é para o seguinte: se tem mais de um carro no pátio, eles apertarem simultaneamente. Então, vamos dizer assim, se o tempo de pausa for programado, sei lá, 30 segundos, então tem 2 carros querendo sair, cada um apertou o seu controle, ele vai dar 1 minuto, que é o suficiente para os 2 sair. Ele não vai fechar enquanto que não passar o tempo para os 2. A função freio, freio AC, é uma melhoria do freio DC, que já está aqui, que são programações de 10 níveis, então o freio AC ele dá um tranco um pouco melhor, né, se é necessário. E a partida suave, se quer partida suave ou não. Nos ajustes, então, primeira posição aqui é para o Off TX, que seria assim: gravar controle. Então, clicou no botãozinho, apertou no botão do controle, a luzinha apagou, já gravou o controle. Se apertar, ficar segurando, vai até apagar a luzinha, vai apagar todos os controles. A programação do percurso. O percurso é o seguinte: então a rampa só vai existir no momento que programou o tempo de percurso, senão ela acha que está bem à frente e nunca vai atuar. A força do motor
seria o seguinte: ajustado perfeitamente, ele vai dar, vamos dizer que se regulado em 50%. 50%, então, vai estar consumindo energia só a 50%, a embreagem eletrônica, a atuação vai ser só de 50%, a temperatura vai ser só 50%, então quer dizer que dá bem mais ciclos do que se tivesse deixado no máximo. O freio, então, é aquele pequeno contra que dá lá no finalzinho para parar o motor, para não ficar rodando e ele seguir mais um pedacinho. Então, o freio faz parar na hora. Então, são 10 níveis. A rampa, então, assim, a rampa é nível 0, não tem rampa, nível 1 é bem pertinho do final, nível 2 afasta um pouquinho mais, nível 3 mais afastado e assim por diante. O torque da rampa é o seguinte: se a rampa for morro acima, né, vamos dizer que uma deslizante morro acima lá, no finalzinho ele não consegue chegar, então o torque tu consegue dar aquela pequena ajustezinho de força para que ele possa chegar até o final do percurso. O pós-foto é bastante interessante, que se tiver o tempo de pausa, vamos dizer que um tempo de pausa em 2 minutos, se o carro não passou ainda, vai levar 2 minutos para fechar. Mas se o carro passou, a fotocélula já detectou que o carro passou, não há mais a necessidade de esperar os 2 minutos, ele pode já fechar automaticamente. Então aqui os 2 botões são mais e menos em qualquer programação, e sem nenhum, aqui no OffTX, ele é para gravar o controle. Os 2 LEDzinhos de fim de curso, indicando atuando o fim de curso. O intertrave é para o seguinte: se tu tiver mais de 2 máquinas, né, e que uma dependa da outra para não deixar transpassar, então vamos dizer que um portão passa pelo outro, então quem abriu primeiro, se ele estiver interligado com o intertrave, quem abriu primeiro anula os outros, a hora que fechou, o outro já pode atuar. Luz sinaleira, então, é para o fluxo de trânsito. Então, no momento que o portão apertou o botão do controle, o portão se abre e começa a apitar a sirenezinha da sinaleira e piscar. Quando fechou totalmente o portão de novo, aí ele para de atuar e as pessoas podem passar na calçada. Diferente da luz de garagem, que quando fechou o portão, ele ainda permanece por mais 1 ou 2 minutos para poder dar tempo do carro, da pessoa sair de dentro do carro e tudo mais. E a trava elétrica, então a trava elétrica, o comportamento dela já é um pouco diferente. Apertou o botão do controle, primeiro recolhe a trava e depois parte o portão, e na volta a mesma situação. Bom, então, para finalizar, as 3 centrais estão aqui, 10, 11 e 12. Nenhuma diferença entre elas de software, apenas de hardware, mas muito pouca coisa. Todas elas dá para colocar o triac relé de 10 amperes ou de 30 amperes, sem fazer nenhuma modificação, tanto quanto ao relé quanto ao receptor. Obrigado.